As questões 60 e 61 tinham como base um texto do Banco Central, /Cidadania Financeira, como você vê ali, e ele explica o que seriam os juros. Então é um texto informativo, um texto expositivo. A questão 61 causou muita polêmica, embora tenha sido bem tranquila, porque ela envolvia um conhecimento de matemática, que estava todo instruído ali no item taxa de juros. Então a primeira questão, a 60, era aquela famosa, dos itens. Considere as seguintes afirmativas. As instituições financeiras atuam no meio do processo entre o investidor e o devedor. Essa estava correta, bastando você olhar o terceiro período. Aqui, ó. O terceiro período diz isso. Os bancos e outras instituições financeiras fazem a intermediação entre quem tem dinheiro, poupador ou investidor, e quem precisa de dinheiro, tomador ou devedor. Então, quem faz o meio de campo são as instituições financeiras, entre o investidor e o devedor. Portanto, a primeira está correta. E olha o seguinte, então observe o seguinte, se a primeira está correta, a letra C e a letra D já estão fora, porque elas não consideram a primeira como correta. Tudo bem? Então a primeira fica no jogo. 2. O devedor é o participante que sai lucrando no processo de empréstimo de dinheiro dos bancos. Imaginar que o devedor saia lucrando já é negar o conhecimento do mundo. 3 atores participam desse jogo. O banco, o investidor, ou poupador, e o devedor, ou o tomador. Quem é que vai lucrar? O devedor vai ter que pagar o dinheiro que ele emprestou, mais os juros. O banco vai pegar uma parte desse dinheiro com juros, vai ficar com uma parte para ele e vai dar uma menor parte para o investidor. Então o devedor não sai lucrando mesmo. Quem é que lucra? O banco lucra e, em alguma medida, o investidor também lucra. Portanto, a 2, do ponto de vista da ideia da correção, é equivocada. Se a 2 é equivocada, acabamos de tirar a letra E. Se você ficou na dúvida, procura emprestar dinheiro de alguém e depois veja se ao pagar você saiu lucrando. 3. Uma vez que você tinha resolvido a 2, a gente já sabe que a 4 está errada. O valor dos juros pago pelo devedor é igual ao valor lucrado pelo investidor. Não é mesmo. Então, se por exemplo o devedor paga 100, não é que esses 100 entrarão diretamente para o investidor. Desses 100, uma parte vai ficar com o banco, naturalmente, porque ele faz o meio de campo, ele é o intermediador, e a outra parte aí sim vai para o investidor. Portanto, não é igual o valor lucrado pelo investidor. E aí a nossa dúvida é saber se a 3 estaria correta para poder resolver a questão. E a 3 propõe assim: a taxa de juros define o valor da administração bancária na gestão de investimentos financeiros. De verdade, é o oposto. Não é que a taxa define o valor da administração bancária. É a administração bancária quem define a taxa de juros que ela vai aplicar para cada investimento, para cada operação. Então houve uma inversão aqui e a 3, portanto, é equivocada. Dá-se a impressão de que com a taxa de juros, aí, definida a taxa de juros, eu vou definir o valor que a administração bancária, que a instituição iria ganhar. É a instituição, para ganhar, que define qual vai ser a taxa de juros. Por isso mesmo você vê taxas diferentes entre instituições bancárias diferentes. A 3 está errada, portanto eu risco aqui também, de modo que na questão 60 a resposta vai ser a letra A. E aí a questão 61 fazia uma situação hipotética em que você tivesse investido R$ 3.500 numa instituição qualquer com uma taxa de juros de 8% ao ano. Levando em conta aquilo que estava no texto, porque esta passagem do texto aqui mostra para o leitor como você calcula. Então, inclusive, ele usou o mesmo número, 8%. E ele diz ali, você tendo 8%, você faz 8 sobre 100, e aí depois você vai fazer a conta, você vai fazer a operação para poder saber quanto seria o seu lucro. Então, veja, se você tem 8%, 8 sobre 100 é 0,08. Se você multiplicar 0,08 por 3.500, você vai chegar a 280. 280 é o lucro que você teria aplicando 3.500 numa instituição que te desse 8% ao ano. Isso estava mostrado ali no texto, com outros valores. Agora, muita gente falou assim, mas qual é o sentido de uma questão como essa? É uma questão que envolve o seu conhecimento, a sua percepção de leitor.
Então, ele tinha dado como se procedia, e você conhece ou deve conhecer isso das aulas de matemática, você poderia já intuir o seguinte: 10% de 3.500 são 350. A 10ª parte de 3.500 são 350. Ele queria saber quanto seriam 8%. Bom, 8% seria um pouquinho menos que 350, né? Porque se 10% são 350, 8% seria um pouquinho menos que 350. As alternativas C, D e E já estariam fora. Um pouco menos que 350, nesse contexto, seriam 280. Questão 61, letra B.